Bom dia, meus queridos. Hoje vamos ver uma aula sobre suficiente e necessário. Lembrando, queridos, que suficiente e necessário só ocorre em dois casos, na condicional e na bicondicional. Primeiro eu quero falar da condicional, ok? Mas eu preciso que você entenda bem a ideia de suficiente e necessário. Então vem comigo. Se alguém é paulista, então é brasileiro, ok? Vamos fazer aqui um diagrama paulista, brasileiro, paulista, brasileiro. E vamos dizer assim, olha, Emerson é paulista, Emerson é paulista. Então, o Emerson é paulista. Então, o Emerson está dentro do diagrama do paulista aqui. Então, você concorda comigo, meu querido, minha querida? Se o Emerson é paulista, se o Emerson é esse de bonequinho de vermelho aqui, ele é paulista, é suficiente para ele ser o quê? Brasileiro, ok? É suficiente. Então Emerson paulista é suficiente para ele ser brasileiro. Agora, olha, veja bem, uma outra situação, tá certo? Emerson é brasileiro. Eu digo que o Emerson agora, vamos fazer um segundo diagrama, ou esse mesmo, vamos colocar aqui. Emerson agora ele é brasileiro. Eu posso dizer que Emerson é brasileiro? Emerson é brasileiro. É suficiente para ser paulista? O que você já, sim ou não? Emerson brasileiro é suficiente para ele ser paulista? A sua resposta será não. Por que não, professor? Eu não estou entendendo por que não. Eu explico para vocês. Queridos, veja só, ser brasileiro, eu não garanto que eu sou paulista. Eu poderia ser mineiro. Eu poderia ser carioca. Eu poderia ser paraibano. Eu poderia ser pernambucano. Não garante, queridos. Emerson ser brasileiro não garante. Quando eu estou voltando, ó, não garante, entenda bem isso. Não garante que eu sou paulista. Eu ser brasileiro, eu poderia ser qualquer coisa, eu poderia ser mineiro, eu poderia ser carioca, eu poderia ser paraibano, eu poderia ser pernambucano, tá certo? Eu poderia ser de todo lugar, não garante que eu sou paulista. Agora, quando digo se Emerson é paulista, se eu estou dentro, ó, se Emerson é paulista, esse bonequinho de vermelho é garantido que eu sou brasileiro. Mas agora, Emerson é brasileiro, é suficiente para ser paulista? A resposta é não. Agora, olha que diferença da pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Emerson brasileiro, Emerson é brasileiro. É necessário. Vem comigo aqui para ver se você entendeu. Professor, peraí. Emerson. Ser brasileiro é necessário para ele ser paulista. Eu tenho que ser brasileiro, querido. Se eu não for brasileiro, jamais vou ser paulista. Porque se eu for, por exemplo, você é um paraguaio. Se Emerson é paraguaio, eu jamais vou ser um paulista. Então, Emerson ser brasileiro é necessário para ele ser paulista. Então, tá aí, meu querido. Brasileiro é necessário para ele ser paulista.
ok? Isso foi só para você entender. Daí você vai ficar com a seguinte ideia. Se é uma condicional, qual é a ideia? Vamos colocar aqui, olha, na condicional, primeira parte, segunda parte, ok? Então, numa condicional tem primeira parte, segunda parte. O que acontece? A primeira parte é suficiente para a segunda parte. A segunda parte é necessária para existir a primeira parte. E o termo que se usa é isso, queridos, suficiente e necessário, ok? Essa é a ideia, então, para suficiente e necessário dentro da onde? Da condicional. Meus queridos, continuando aqui, só recapitulando, lembrando que eu não gosto de usar letra A, B, P e Q, eu prefiro chamar de primeira e segunda, porque você fica à vontade em colocar a letra que você quiser. O que você tem que entender que eu tenho numa condicional e numa bicondicional, primeira parte, segunda parte. E relembrando aqui, a primeira, ela é suficiente para a segunda, e a segunda é necessário a primeira, ok? Partiu de onde? Partiu da primeira. Se partiu da primeira, a primeira é suficiente para a segunda. Logo, a segunda é necessária a primeira. Agora, cuidado, meu querido, minha querida. Por que eu gosto que se preocupe com isso? Às vezes, principalmente na CESP NB, eles gostam muito de mudar a letra, ok? Por exemplo, eles colocam assim, ó, P e Q. Ok? Aí, tem alguma prova, então você sabe que P é suficiente para Q. Q é necessário P. Porém, tem concurso que eles colocam Q, então P. Aí o cara fica totalmente perdido. Ah, agora eu não sei se Q é o necessário. Não, meus queridos, vamos lá. Partiu de onde? Ah, professor, estou entendendo. Se partiu de Q, Q é suficiente para P. E P é necessário Q. Por isso que eu te peço, por favor, cuidado com, chama de primeira parte, segunda parte, que jamais você vai errar, ok? Cuidado com isso. Agora, meu querido, na bicondicional, sempre vai ser assim, olha, a primeira, tá certo? O que vai acontecer? A primeira é condição necessária e suficiente para a segunda. E aí, olha que interessante agora, meus queridos. A segunda é condição necessária e suficiente para a primeira. Perceba que não muda nada na bicondicional, sempre vai ser necessário e suficiente. Da primeira para a segunda é necessário e suficiente, da segunda para a primeira também é necessária e suficiente, ok? Bom, meus queridos, vamos colocar em prática a teoria que eu passei para vocês. Uma teoria bem tranquila, então vamos lá. É uma prova que caiu, uma questão que caiu na prova da ESAF em 2016, órgão FUNAI, ok? Então vamos lá, olha que diz a questão. Sejam as proposições P e Q, onde P implica, professor, implica é o mesmo que condicional. Isso, P implica em quê? Ele está dizendo isso aqui, ó.
P, nós vamos chamar o P. O que eu falei para vocês que eu chamo? Primeira parte. E que é a nossa segunda parte, é aquilo que nós falamos. Lembra que nós usamos o primeiro e segundo porque nós sabemos que letra virá. Mas como nós já sabemos que a letra é P e Q, vamos lá, ó, P implica em Q, ok? O que é condição? Vamos lá, vamos lembrar? P é a nossa primeira. A primeira é o quê? A primeira é suficiente para a segunda. Partiu de onde? De P. Então, P é suficiente para Q. P é condição suficiente para Q. Alternativa A de alegria. Vamos lá, meus queridos, mais uma questão de exatamente suficiente e necessário. Caiu numa prova de 2010. O ano pouco importa, né, meus queridos? Para concurseiro, todas as questões são válidas. Caiu na Fundação Getúlio Vargas. Olha só o que ele diz. Sem X não se tem Y. Sem X não se tem Y. CY, então W. Vamos começar por essa condicional aqui, ó. CY, então W. Ok? O que acontece aqui? Vamos esquecer essa primeira parte aqui. Vamos pegar só essa aqui da condicional. Por quê, meu querido? Professor, não está entendendo por quê. Porque ele está usando que termo? Suficiente e necessário. Suficiente e necessário, suficiente e necessário. Suficiente e necessário só tem dois casos. Ou é condicional ou é uma bicondicional, ok? Mas o que mais cai é a condicional. Então vamos lembrar? Ah, professor, agora está começando a cair a ficha. Estou entendendo. Ele faz um monte de enrolação para me pegar. Não, olha aqui, ó. Primeira é o quê? Suficiente para a segunda. Então, Y é suficiente para W. Lembrando? Ok? Que esse Y seria a nossa primeira parte, esse W seria a nossa segunda parte. O que acontece agora, meu querido? W, da segunda para a primeira, o que vai ter que ficar? Necessário. Então, W é necessário para Y. Então vamos lá? X é suficiente para W. Não, meu querido, olha, aqui de cima nem usou nada. Quem está ligado com o condicional é só o Y e o W. A está fora. A B está fora. A C está fora. Olha só aqui. Y é necessário para W. Não, Y é suficiente. Agora olha a alternativa E. W é necessário para Y. Alternativa E, sem sombra de dúvida. Você viu como ele tenta te enrolar, que eles colocam umas informações, mas lembre-se bem, você vai ficar craque nisso. Suficiente e necessário, meu querido. Só tem em condicional e em bicondicional. Não queira misturar, não queira inventar moda, não queira inventar outro nome. O nome é esse, ok? Meus queridos, olha que questão maravilhosa que caiu na banca Fundação Getúlio Vargas, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O ano foi de 2017. Sabes que são verdadeiras afirmativas. Se Z, então não X. Se não Z, então Y. Perceba agora que essa questão é diferente da 2. Essas são duas condicionais. Então vamos reescrevê-la aqui, olha. Se Z, então não X. Então não X. Se não Z, então Y. O que eu quero te explicar e te ensinar aqui, meu querido, é uma ideia de inferência lógica sobre silogismo hipotético. Por que isso? Vamos entender. Eu tenho duas condicionais, não tenho? Vamos fazer, meu querido, minha querida, presta bem atenção aqui.
Eu vou fazer a equivalência lógica dessa primeira aqui, a equivalência lógica de Z, então não X. Qual que é a primeira regra de equivalência? Nega, nega e cruza. Então ficaria assim, X, então não Z. X, então não Z, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos reescrever a primeira e a segunda. Então a nossa primeira todinha, tá? Nossa primeira proposição composta aqui, que é uma condicional, ficou assim, ó. X, então, não Z, ok? E a segunda nossa é não Z, então Y. Vocês vão entender agora o que é que eu vou fazer aqui, ok? Isso é chamado, meus queridos, silogismo hipotético. Vocês perceberam uma coisa interessante? A segunda parte da minha primeira condicional vai ser igual à minha primeira parte da minha segunda condicional. Quando isso for igual, quando isso forem iguais, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó, X, então Y. Então, qual é a conclusão que você tem? X, então Y. Ah, professor, então peraí. Então você fez aqui, o que você fez aqui? Como chama isso, professor? Me explica para mim. Chama-se silogismo hipotético, tá ok? Ó, silogismo hipotético foi o que eu fiz aqui. Eu vou deixar, não vou gravar aqui uma aula no canal falando mais exercícios sobre silogismo hipotético, mas vamos lá. Ficou X, então Y. Ah, e as questões é necessário e suficiente? Aí pronto, X é suficiente para Y. Logo, o que vai acontecer, meu querido? X é suficiente para Y? Não tem, mas Y é necessário para X. Questão maravilhosa. Alternativa E. Vamos lá, meus queridos, mais uma questão da banca FGV, ano de 2016. Sem A não se tem B, sem B não se tem C. Aí você fala, meu Deus, aí eu tô perdido. Não está falando de momento assim, não é como a questão 2, que tinha uma dessa e uma condicional, você já foi na condicional. Mas olha, eu quero te mostrar uma coisa linda nessa questão. Quando ele diz assim, sem A, não se tem B, você pode pegar esse sem A, não se tem B e fazer esse desenho aqui. Olha que lindo. É como se eu tivesse o universo do A. Sem A não se tem B. O que quer dizer isso? Meu Deus, professor, então é mesmo que dizer assim, ó. Se B, então A. Quando ele diz sem B não se tem C, sem B não se tem C, peraí então, estou entendendo. Então é como se eu tivesse um B. Para existir um C, tem que existir um B. Então, se B não se tem C, é o mesmo que se C, então B. Olha o que eu consegui fazer, meus queridos. Eu consegui criar duas condicionais onde parecia que não tinha nenhuma. Então, dizer sem A não se tem B é o mesmo que dizer se B, então A. Se em B não se tem C, é o mesmo que dizer se C, então B. Agora vamos mais adiante aqui. Olha que coisa linda, eu estou arrepiado. Porque agora eu vou pegar essas duas bolas e vou tornar uma só, tá bom? Vai lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. C, B, e A.
Vamos ver se tem sentido? Se C, então B. Se B, então A. Eu consegui escrever esses dois diagramas num diagrama só. Se você não conhece essa aula, eu te convido a assistir a aula de quantificadores lógicos na parte de... Essa parte aqui, eu trabalho diagramas lógicos, tá bom? Então, eu consegui pegar essas duas proposições aqui, ó, e converter ela em um único diagrama lógico, respondendo ao problema, sem dúvida nenhuma. Olha, eu consegui então tirar de sem A, não se tem B, é o mesmo que colocar se B, então A, tá bom? Por isso, queridos, não adianta você decorar. Ah, vou decorar. Se não tiver em condicional, nunca vai ser uma condicional. Claro que não, você tem que tomar cuidado, ver se você consegue jogar em forma de diagrama para ficar fácil a questão. Olha como ela vai ficar linda agora. Que coisa maravilhosa, meu querido, minha querida. E aí, serve o quê? O que eu posso dizer? De baixo para cima, ó, C é suficiente para B. B é suficiente para A. Logo, C é suficiente para A e C é suficiente para B. Então, alternativa C. Professor, mas explica melhor esse detalhe que eu fiquei com dúvida. Vamos entender. C, tá bom? Se é uma condicional de C para B, C é suficiente para B. Tá certo? C é suficiente para B. B é suficiente para A. Logo, C é suficiente para A e para B. Então, vamos escrever aqui. Ó, se eu pegar daqui, ó, condicional C é suficiente para B. B, já mostrei pelo diagrama, mas vamos agora aqui, ó. B é suficiente para A. Então, se C é suficiente para B, B é suficiente para A. Logo, C é suficiente para A e para B. De fato, alternativa C. E o diagrama, tá certo? Quando eu no diagrama eu vou de baixo para cima, é suficiente, ó. De baixo para cima é suficiente. Portanto, alternativa C. Uma linda questão. Vai lá, meus queridos. Mais uma questão. Banca Sesgran Hill, ano de 2012. Considere P e Q fórmulas atômicas de uma linguagem. Atômicas significa uma proposição simples. Ok? Então não precisa se assustar com fórmulas atômicas, não. Quer dizer, a forma de uma proposição simples de uma linguagem L maiúscula aqui. L quer dizer de uma linguagem lógica. E V, uma valoração na qual a valoração de P tem que ser diferente da valoração de Q. Ok? Então vem comigo, você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Não tem nem por onde começar. Tem sim, meu querido. Ele usou um termo aqui importantíssimo. Nós já vimos lá na teoria, ó. É necessário e suficiente. Quando ele usa é necessário e suficiente, ele está dizendo de bicondicional. Ok? Bicondicional. Se ele está dizendo em bicondicional, não podia ser nem a A, nem a B, nem a E. Tá certo? Necessário e suficiente é bicondicional. Bom, então só tem dois casos. Como ele diz, vamos lá na bicondicional, ok? Vamos colocar lá assim, ó. P, proposição atômica simples, que é uma proposição simples, e Q. Vamos colocar aqui para você entender, ó. VV, FF. Faz de conta que você não lembra. VF, VF. Ok? P,
se e somente se que. Vamos lembrar? Quando for se e somente se, pensa numa balança. Como tem dos dois lados a setinha, quando for iguais é uma verdade. Quando for diferente, é falso. Iguais são verdade, diferente é falso. Ok? Ele diz para nós que ele quer que as valorações, ok? Da fórmula atômica, ou seja, da proposição simples, sejam o quê? Sejam diferentes. Bom, a primeira linha, as valorações são iguais, então está eliminada. A última linha, as valorações são iguais, está eliminada. Então, meu querido, sobrou apenas a segunda linha, a terceira linha. E o que vai acontecer aqui, queridos? Ah, professor, quando as valorações forem diferentes numa bicondicional, o que dá, meu querido? Dá falso. Portanto, alternativa C. Ok? Com relação à naturalidade dos cidadãos brasileiros, assinale a alternativa logicamente correta. Olha só, nessa questão ele só deu essa frase, não falou mais nada, mas usou as alternativas. Olha, é condição necessária e suficiente, é condição suficiente, é condição necessária e suficiente, é condição suficiente, é condição necessária. Então, veja bem, quando ele usa esse termo necessário e suficiente, você já sabe que a ideia é ou é uma condicional ou é uma bicondicional. Necessária e suficiente é uma bicondicional. Necessária e suficiente é uma bicondicional, ok? Aí ele fala assim na alternativa A, ser brasileiro, vem cá, se ele está falando brasileiro, causa, então jamais vai ser necessário e suficiente. Então a alternativa A, que fala sobre necessário e suficiente aqui, já está eliminada, ok? Por quê, querido? Ser brasileiro é condição para ser paranaense. Então ele começa a colocar um monte de historinha aqui. Bom, como a A está eliminada porque está necessário e suficiente, vamos aqui, ó. Paranaense, brasileiro. Ok? Paranaense, brasileiro. Vamos relembrar? Ser brasileiro, opa, paranaense. Então, brasileiro, ou seja, paranaense é suficiente, ok? Paranaense é suficiente. Logo, brasileiro é necessário. Ok, queridos? Então, ele está dizendo na B que ser brasileiro é suficiente. Está errado, a alternativa B está eliminada. D, só troca o paranaense por baiano. Ser baiano é condição suficiente para ser brasileiro, mas não necessário. Por quê, queridos? Porque para ser necessário tem que ser brasileiro. Portanto, a alternativa C, alternativa D está correta. Por que aí está errado? Porque ser maranhense, troca aqui o paranaense por maranhense. É o que? É suficiente. E ele usou necessário. É suficiente